Boa noite. Boa noite. PS e PSD estão praticamente empatados na sondagem TVI que divulgamos esta noite, mas os social-democratas levam uma ligeira vantagem sobre os socialistas. E há ainda muitas pessoas que não sabem se vão votar e em quem vão votar. Vai ser a primeira de uma série de sondagens que a TVI vai apresentar 2 vezes por semana até às eleições. Estes resultados confirmam a expectativa. O Presidente da República vai falar ao país esta noite, uma declaração que vamos acompanhar em direto do Palácio de Belém. Cavaco Silva vai pronunciar-se sobre as medidas de austeridade que foram acordadas entre o Governo e as instituições internacionais que nos vão emprestar 78 mil milhões de euros. Logo a seguir à intervenção do Presidente, estaremos em direto com o PSD em Santa Maria da Feira e com o PS em Portimão. Os clubes portugueses fazem história no futebol europeu. Vamos ter uma final inédita na Liga Europa entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga. O Porto eliminou o Villarreal e o Braga derrotou o Benfica. E o confronto final vai ser em Dublin, capital da Irlanda, o outro país que já recebeu ajuda internacional para sair da crise. E como estará a ser a lua de mel de William e Kate? O casamento foi há uma semana na abadia de Westminster. Uma cerimónia grandiosa e comovente que foi acompanhada por milhões de pessoas em todo o mundo. Em Londres, a comunidade portuguesa, umas 600 mil pessoas, seguiram com entusiasmo o dia mais importante na vida de William e Kate. Os enviados da TVI a Londres registaram os testemunhos de alguns portugues. O Jornal das 8 começa agora. Teixeira Master agora tem uma arma a condizer. Não dá hipóteses. É uma arma poderosa para fazer amigos, amigas, massagens, mais amigas. Chegou o novo Optimus Pequi, o primeiro smartphone Android com teclado QWERTY e touchscreen. Ninguém dá luta ao tech. Vai te deixar muito acima. Optimus, de que é que precisas? O Presidente da República fala esta noite ao país. É a primeira vez que o Cavaco Silva se dirige aos portugueses desde que foi conhecido o plano de ajuda internacional acordado esta semana entre Portugal e as instituições financeiras internacionais, o FMI e a União Europeia. A declaração ao país do Presidente será às 20h30 no Palácio de Belém. E vamos acompanhá-lo em direto, e isto no dia em que surgem 3 sondagens sobre as legislativas que dão PS e PSD praticamente empatados. Conforme acabamos de dizer, o Presidente da República fala esta noite ao país. É a primeira vez que Cavaco Silva se dirige aos portugueses, desde que foi conhecido o plano de ajuda financeira internacional, no valor de 78 mil milhões de euros. A declaração ao país do Presidente será às 21h30, em direto do Palácio de Belém, e acontece precisamente no dia em que surgem 3 sondagens sobre as eleições legislativas que dão PS e PSD praticamente empatados. Vantagem para os social-democratas, mas a uma curta distância dos socialistas na sondagem Intercampos para a TVI e Jornal Público. Vamos aos detalhes. José Alberto. Vamos então a esta sondagem. A diferença entre o PSD e o PS está agora nos 2,2%. É o resultado de uma sondagem TVI Público Intercampos. A caminho da decisão do dia 5 de junho, lançamos a primeira de uma série de sondagens que permitem medir o pulso eleitoral do país. E nesta primeira sondagem, a projeção de resultados atribui 37% das intenções de voto ao PSD, 34,8% ao PS, 10,5% ao CDS, 7,9% à CDU e 7% ao Bloco de Esquerda. Outros partidos recebem 2,8% das intenções de voto. Há ainda um grande número de pessoas que não sabe ou não decidiu o sentido de voto, ou então não responde pura e simplesmente a esta sondagem, o que aumenta ainda mais a expectativa sobre o resultado eleitoral do próximo dia 5 de junho. A título meramente ilustrativo, um quadro que podemos ver de imediato, vamos olhar para o resultado da última sondagem eleitoral da TVI. Ela foi feita no início de abril e nessa altura o PSD tinha 38,7% dos votos, o PS 33,1%. Retomemos então a sondagem de hoje, e são esses os dados que aqui estão, sobre cenários de coligações possíveis perante estes resultados. Nesta altura, o que é apenas garantido é que sondagem
A maioria absoluta garantida nesta altura é aquela que seria formada, caso fosse possível, entre o PSD e o PS. Todas as outras combinações são não dão a maioria absoluta, dão apenas o limiar dessa maioria e não a maioria garantida. A questão da estabilidade política é essencial nestas eleições que vão decorrer no início de junho. Foi isso também que perguntámos aos nossos participantes nesta sondagem de TVI Público Intercampos. Quem é que deverá governar depois das próximas eleições? 29% consideram que deve ser o partido vencedor, mas uma quantidade muito maior, 56,9% dos inquiridos, considera que deve ser uma coligação de partidos a governar o país. Não sabem ou não respondem 14,1%. A ficha técnica da sondagem é obrigatória por lei. Esta sondagem foi baseada esta projeção, aliás, foi baseada numa sondagem da Intercampos, efetuada entre 2 e 5 de maio, com o objetivo de conhecer a intenção de voto dos portugueses, entre outros temas. O universo é constituído pela população com mais de 18 anos residente em Portugal continental. A recolha foi através de entrevistas telefónicas, num total de 1.009 entrevistas, 52,1% dos entrevistados do sexo feminino, 47,9% do sexo masculino, com a distribuição etária e por regiões apresentada neste quadro. O erro da amostragem para um intervalo de confiança de 95% é de mais ou menos 3,08%. A taxa de resposta obtida foi de 47,7%. Nesta sondagem, 46,2% dos entrevistados não manifestou a sua opinião. Portugal poderá pagar 27 mil milhões de euros em juros pelo empréstimo da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. No futebol, a noite de ontem ficou marcada pela confirmação da primeira final portuguesa numa prova da UEFA. Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga conseguiram garantir a presença na final da Liga Europa em Dublin no próximo dia 18 de maio. Em Braga, a festa prolongou-se pela noite dentro. No Porto e em Braga, os adeptos saíram à rua para festejar a passagem dos seus clubes ou uma inédita final entre equipas portuguesas na UEFA. A festa maior aconteceu em Braga, onde os arsenalistas garantiram uma presença histórica numa final europeia. Uma festa com direito a fogo de artifício e tudo mais. Em contraste, o ambiente que se vive nesta altura no Benfica, com os ainda campeões nacionais a ficarem a um passo da final da Liga Europa. No final do jogo, em Braga, Luís Filipe Vieira era a imagem da tristeza. O presidente dos encarnados pediu desculpas aos adeptos e prometeu falar aos benfiquistas já na próxima segunda-feira, numa altura em que sobe de tom a contestação ao técnico Jorge Jesus. No Sporting de Braga, treinador e presidente acreditam que é possível ganhar ao Porto na final da Liga Europa. A equipa derrotou o Benfica por 1-0 e alcançou o momento mais significativo da história do clube. O Minho está em festa. O Sporting de Braga de António Salvador está imparável na Europa do futebol. O gol de Custódio colocou a equipa bracarense pela primeira vez